6. Amém, glória a Deus. Eu não sei quem esteve, né, aqui no culto passado, mas nós tivemos, o culto foi um culto de celebração, né, pela nossa pré-inauguração, porque nós estamos vendo que o templo ainda faltam bastante detalhes, amém? Conseguimos ver isso, né? Precisamos das nossas janelas, precisamos do nosso reboco, precisamos, né, a nosso mezanino, os nossos irmãos que ainda não conhecem ali a parte de trás. Nós vamos construir salinhas para as crianças, onde as crianças pequenininhas, elas vão ter a área delas, né, para serem educadas na palavra do Senhor, mas salinhas onde elas vão ter brinquedos pedagógicos lúdicos no ensino da palavra de Deus, amém? Teremos também a nossa sala para os maiorzinhos, né, que já não será uma salinha, mas será um mini culto, onde terá um pequeno templo, onde terá um pequeno altar, onde os jovens vão pregar para os outros menorzinhos, amém? Vamos fazer um circuito aí de pregações desses jovens, onde eles serão ensinados e estarão ali as tias, né, ensinando ali esses jovens. Então tem muita coisa para a gente alcançar, amém? E nesse dia que nós estávamos aqui no domingo, nesse dia de celebração, dessa pré-inauguração, houve muitas palavras de profecia sobre esse lugar e sobre as nossas vidas. E uma das importantes que nós recebemos foi do pastor Joel, que ele trouxe a palavra de 1 Crônicas, falando sobre a construção do templo. E ele deixou uma ênfase na palavra, dizendo que ainda tem mais. Glória a Deus. Você crê assim? Eu acredito plenamente que ainda tem mais. Além de ter mais para a gente fazer, também tem muito mais de Deus para esse lugar. Amém. Tem muito mais de Deus para as pessoas que adentrarem aquelas portas e receberão de Deus aqui neste lugar. Amém? Nós recebemos essa palavra, seguramos essa palavra, né? E estamos lutando aí para concretizar, né, esses feitos. E nós vemos aqui no livro da 2 Crônicas, quando nós começamos a ler lá em primeira, a gente vê Davi juntando material para que Salomão construísse, amém? Porque assim Deus já havia determinado. Não, o seu filho vai construir, não você, mas o seu filho irá construir. Então, já estava ciente disso, né? Já havia um consenso sobre isso. E aí, Salomão, ele entra como rei, né? Davi morre, ele entra no reinado e ele começa a construção desse templo, amém? E eu não sei se vocês se lembram, quando do primeiro sonho que Davi teve com Deus, Salomão, que foi aquele onde Deus pergunta para Salomão: o que é que você quer? É assim? Quem se lembra? E aí Salomão fala assim, que desejava ter sabedoria para poder governar aquele tão grande povo que era de Deus. Ele queria sabedoria, mesmo sendo muito jovem, ele queria sabedoria. E Deus falou para ele: já que você não pediu riquezas, não pediu vida longa, não pediu uma série de outras coisas, né? Eu vou te dar, além de sabedoria, todas essas outras coisas. Essa foi a primeira vez que Deus conversa com Salomão e dá um entendimento para Salomão sobre dali para frente o que ele iria viver, como ele iria viver, o que ele iria fazer, o que ele precisava fazer, né? Então Salomão começa a tomar posse de todas as coisas que Davi havia deixado como material e começa a construção do templo. E são 46 anos, 26 anos construindo o templo, muito tempo construindo, porque era muito grande, né? E a gente vê ele falando com Deus aqui, no capítulo 6.
do versículo 1, se você puder acompanhar comigo, então ali no telão. Ele diz assim. Deixa eu ver se eu vou subir aqui. E então falou Salomão ao Senhor, falou Salomão, o Senhor disse que habitaria nas trevas, próximo, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e a toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse meu nome, nem escolhi homem algum para ser líder no meu povo Israel. Porém, escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, disse a Davi, meu pai, porquanto tivesses no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste ter isso no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas o teu filho, que há de proceder dos teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra, que falou, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de 5 covados de comprimento, e de 5 covados de largura e 3 covados de altura, e tinha posto no meio do pátio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu, e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência dos seus servos, que continuam perante ti de todo o teu coração, que guardaste o teu servo Davi, meu pai, e que lhe falastes, porque tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão cumpriste como vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Então somente os teus filhos guardem seu caminho, guardando na minha lei, contudo andaste diante de mim. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho. Eu queria que você repetisse comigo aquela parte que diz assim, volta, à frente, é isso aí. Quero que você repita comigo assim: mas na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Amados, Salomão fez aquela casa com um grande carinho. Ele fez o templo com muito zelo e com os melhores materiais.
E tudo aquilo que a gente leu ali, para Salomão, está falando para o povo que, né, havia uma profecia sobre a vida dele, que ele seria a pessoa que iria edificar aquele lugar, e ele estava fazendo isso. Mas que aquela casa, verdadeiramente, não podia conter Deus, porque Deus é grandioso. Como nós lemos ali, ele eis que os céus dos céus, né? Eis que os céus e os céus dos céus. Eu acredito que quando Salomão estava falando isso, ele estava falando do universo, do tamanho de Deus, da grandeza de Deus. Amém? E ali ele está falando sobre isso. Ele está falando sobre a casa, sobre a construção, mas a importância de Deus está com a sua presença naquele lugar. Amém? Glória a Deus. E aí nós vemos para frente um pouquinho, Salomão começando a fazer uma oração. Eu não vou ler porque é extenso, depois você começa a ler, mas está lá no versículo 12, aí é qual? 18? 6, 18, né? Aqui está no... Assim, ó, que os teus olhos, isso é uma oração de Salomão a Deus. Depois que ele falou tudo isso, da casa e tal, e ele havia construído e tudo, aí ele fala para Deus assim: que os teus olhos estejam de dia e de noite abertos sobre este lugar, e que dissesses que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as tuas súplicas, e do teu servo, e do teu povo de Israel, que fizestes nesse lugar, e ouve tu, no lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. E aí ele começa a fazer a oração sobre vários pedidos que o povo de Israel vai passar a fazer. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício. Se eu encerrar os céus e não houver chuva, e se eu ordenar um gafanhoto que consuma a terra, e se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, agora vem aquele texto muito conhecido de todos nós, mas que nós muitas vezes não lemos todo o contexto para entender que esse pedaço está ligado a tudo aquilo que Salomão construiu e que Deus aceitou. Amém? Deus aceitou as orações dele e a construção dele. E ele está dizendo, Deus está fazendo aqui para nós uma promessa. Deus está falando aqui, deixando para nós uma bênção, uma promessa, dizendo assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Deus vai sarar a sua terra, querido. Amém, Senhor. É só você orar. É só se arrepender daqueles caminhos que você fazia, deixar para trás e começar a andar com o Senhor com interesse de coração. Deus vai sarar essa terra aqui, ó. Essa terra. E vai mudar a sua história. Amém. E vai mudar a história da sua família. E vai mudar a história dos seus descendentes. E os seus filhos serão uma bênção na mesa. Amém. Prósperos, saudáveis Amém. e fecundos. Amém. Glória a Deus. Você recebe isso? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero orar com você. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro, Pai, por todos aqueles que estão aqui. Eu oro por aqueles, Pai, que também, da nossa membresia, que viajaram, Pai, que não estão aqui, Senhor. Que estão, Senhor, aproveitando esses dias, Pai, de verão, esses dias, Pai, de férias com as crianças, para poder, Senhor, para que eles tenham, Senhor, qualidade
qualidade de vida, que eles tenham essa oportunidade de estar com os filhos e com as suas famílias. Nós agradecemos por isso, Pai. Senhor, guarda a vida de cada um, Pai, que não pôde estar aqui nessa noite. Guarda, Senhor, o seu intento do seu coração, vai guardando contra o inimigo, Pai. Não deixa, Pai, que o inimigo venha atuar na vida de cada um deles. Nós te pedimos, Pai, diante desse altar, Pai, que o Senhor disse que está olhando para esse altar. Cuida, Pai, de cada um deles. Senhor, eu te peço ainda pela intenção de oração de cada um aqui, pelos familiares. Aqueles que têm, Pai, os seus familiares e têm orado por eles, têm pedido por eles. Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai alcançando, Pai, essas famílias, vai alcançando essas pessoas, Pai. Vai chegando até eles, vai modificando a mente, a cabeça ali, Pai. Vai tirando a dureza do coração, a frieza do coração. O Senhor vai trazendo eles a esta casa. Faça com que eles venham de mão dadas com aqueles que estão orando por eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, é minha oração nesta noite, Pai. E muitos testemunhos nós escutaremos aqui. Amém. Senhor, eu escutei aquela oração e eu vi hoje o meu esposo, a minha esposa, a minha filha está nesta casa, servindo ao Senhor. Amém. Oh Senhor, nós vamos ouvir esses testemunhos. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Vai cuidando dos nossos parentes, Pai. Em nome de Jesus. E é especial para todos aqueles que estão aqui nesta noite. O Senhor, eu te peço, Senhor, o Senhor coloca um óleo, um bálsamo no coração de cada um deles. Sim, Senhor Deus. O Senhor vai, Senhor, ungindo o coração deles, Pai. Guardando do mal dessa terra, Senhor. Trazendo paz, tranquilidade, Senhor. Saúde, Pai. E a tua paz, a tua tranquilidade no coração de cada um deles. Que eles sejam fortalecidos nesta noite, Pai, para fazer a diferença naqueles que ainda não te conhecem, que conhecem só de ouvir falar, Senhor, mas que através da boca deles, Pai, eles vão fazer a diferença. Porque como foi professado aqui, Senhor, naquele dia, a ardente expectação daqueles que não te conhecem, Pai, esperam a manifestação dos filhos de Deus. E aqui estão, Pai, os teus filhos. Aleluia. E eles irão se manifestar, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, que só ouviram falar de ti, Senhor, mas não te conhecem verdadeiramente. Sim, sim. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por este lugar. Obrigado pela tua casa, Senhor. Que o Senhor possa encher esse lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos fazer agora a nossa Santa Ceia. Você pode sentar um minutinho. Uma vez por mês, né, nós fazemos esse memorial aqui do sacrifício de Jesus, né? Nós já temos essa compreensão, nós já entendemos que Jesus pagou um alto preço pela nossa vida, né? E hoje aqui, diante dessa palavra tremenda, né? Nós podemos agora relembrar, né? O preço que foi pago para que nós pudéssemos ser chamados, né, herdeiros, filhos de Deus, né? Jesus pagou o preço de sangue na cruz, né? Então hoje nós vamos aqui, através desse memorial, estamos relembrando o sacrifício de Jesus na cruz, amém? Glória a Deus. Pode fazer, pastor? Administração. Pode ser. Distribuir a Não tem que chamar a pastora Lu. A carinha dela. Glória a Deus. Amados, esse memorial que nós fazemos todos os meses, nós podemos fazer todos os dias, podemos fazer toda semana. Nós decidimos aqui na colheita, nosso pastor, fazer todos os meses. Esse memorial a Cristo, esse memorial ao Senhor, que deu a vida por nós. E ali naquela última reunião com os discípulos, na última ceia, ele dá essas orientações. Eu acho lindo isso, e isso me toca muito, porque ele não, mesmo sabendo, pastor, que Judas ia traí-lo, que sai daquela mesa de comunhão, que vai traí-lo, vai entregar, trocar pelas 30 moedas,
mas ele não liga e ele não abandona Judas, em momento nenhum. Ele só avisa: tem alguém que vai sair daqui e vai nos trair. Ele está avisando para todos. Esse é o amor incondicional de Jesus. Esse é o amor daquele que nos amou primeiro. Lá em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E esse é um culto de adoração, esse é um culto que nós fazemos em gratidão ao Senhor, esse memorial, onde ali naquela cruz ele se entrega o seu corpo que aponta para o pão, todo o seu corpo que é macerado, que é judiado, que é oprimido, que é pisado, que é cuspido, que é humilhado, e esse corpo é por nós que ele faz esse sacrifício, para os nossos pecados, para perdão dos nossos pecados, porque nós estávamos mortos, mas nós revivemos em Cristo. E o sangue que ele derramou ali na cruz foi por mim e por você, meu irmão, amém? Minha irmã. Foi por nós, para que a gente tenha vida e vida eterna. Quando nós fazemos aquela aliança com Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, aquele momento quando nós fazemos isso de coração cheio, de coração reto, a nossa vida muda, o Espírito Santo começa a habitar em nós, e nós mudamos, nós nos tornamos limpos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue vertido naquela cruz, pelo seu corpo, o sangue que é o vinho, que é o cálice, que é representado aqui pelo suco de uva que você já vai receber. Amém, igreja? Então que a gente possa, nessa noite, ser grato ao Senhor, ao tomar o pão, ao comer o pão, ao tomar o cálice, se lembrar e orar e agradecer pelo sacrifício de Jesus ali naquela cruz, sacrifício por mim e por você. Que a gente possa adorar e dizer: Senhor, eu agradeço pelo teu sacrifício vicário ali naquela cruz, pelo seu sacrifício, pela tua dor, mesmo sabendo que ele ia morrer, onde ele suou sangue. Ali antes, ele chorou, ele sentiu uma dor terrível, essa dor que quando ele perdoou todos os nossos pecados, abraçou todos os nossos pecados, por mim e por você ali, todos os nossos pecados foram sobre ele, e naquele momento ele foi abandonado pelo Pai. Isso é forte. E naquele momento ele sentiu a dor. Por isso que ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Ali, naquele momento, amado, quando ele sente o peso do pecado da humanidade, é doído, mas ele não desiste. E é esse amor, e é por isso que nós estamos aqui nessa Santa Ceia, para agradecer ao nosso Senhor Jesus, para agradecer ao nosso Deus único, o único Deus que oferece o seu Filho em sacrifício. Não existe nenhum, eu falava outro dia para alguém, não existe nenhuma religião, nenhuma seita, nenhuma filosofia, nada que o homem possa criar para tentar se aproximar de Deus, que tem um Deus tão bondoso, tão maravilhoso como o nosso Deus. Amém? Podemos distribuir o pão e o cálice. Os nossos pensamentos, neste momento, quando você receber o pão e o cálice, estejam conectados com Cristo, estejam nele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
do Cordeiro de Deus, que se entregou por nós, em sacrifício vivo, sem pecados. Ele não tinha pecados, mas mesmo assim, Ele assumiu todos os nossos pecados. Amém? Então nós vamos agora celebrar juntos com o pão que aponta para o corpo de Cristo, com o cálice que aponta para o sangue de Cristo derramado ali naquela cruz por mim e por você, para que a gente fosse livre dos nossos pecados, para que a gente buscasse santificação, para que a gente pudesse ser santo. Todos nós somos santos quando nós recebemos o Senhor. Amém, queridos? Quando você tirar o pão, você vira assim de cabeça para baixo e tira a cabeça para ele não cair, tá? Você pode pegar o pão agora, nesse instante, amém? Vou levar ele aos céus. Vamos dar graça, Senhor. Nós damos graça, Pai, porque o Senhor, este pão que representa, Pai, o teu corpo, que foi sofrido ali naquela cruz, flagelado naquele lugar, onde foi vertido todo o teu sangue, Pai, na cruz, para que se cumprisse todas as profecias ditas sobre o teu nome, Jesus. O pão, o corpo que representa o teu corpo, Pai, que nos redime de todo o pecado. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Jesus, pelo teu sacrifício. E nesse momento, Pai, partimos o pão, mais uma vez, nos lembrando daquele momento que o Senhor partiu o pão, deu graças a Deus, e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, para a remissão dos pecados de todos. Você pode participar do pão nesse instante. Semelhantemente, depois de ter ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice da nova e eterna aliança, elevou os céus e deu graças e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, firmadas em ti. Jesus faz essa aliança conosco nessa noite, mais uma vez confirmando a nós que Ele é fiel e vai cumprir o seu retorno, voltará para nos buscar, para morar com Ele. Esse cálice representa a aliança que nós fazemos com Deus, com Jesus mais uma vez, e dizemos: Senhor, eu aceito o teu sacrifício, eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e eu espero, Senhor, até o dia que o Senhor virá para nos buscar, para morar contigo. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Você pode participar agora, nesse instante, do seu cálice. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, irmãos. Obrigado porque você se colocou na condição de estar na casa de Deus essa noite, né? De escutar essa palavra poderosa, de participar da ceia com o Senhor. Amém? Que Deus possa estar te fortalecendo nesta noite. Que Deus possa estar guardando a sua vida e a sua família nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém.
Nós temos alguém que nos visita aqui pela primeira vez essa noite? Amém, glória a Deus. Você que levantou a mão, irmão, você pode vir aqui na frente? A gente quer fazer uma oração por você. Amém? É sua esposa? É? Ela também, primeira vez? Já veio uma vez? Ah, mas vem acompanhar sua esposa. Traz a neném também. Amém? Glória a Deus. Eu vou pedir para o pastor Rui fazer essa oração com vocês. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui na nossa casa. Amém? Na verdade, é a casa de Deus que é a casa de vocês. A casa do papai e as crianças lindas, né? Glória a Deus. Nossa, que menina linda, glória a Deus. Amém, Luiz. Glória a Deus, parabéns, né? Filhos lindos. Né? Então, o que a gente mais gosta de fazer é abençoar vocês com oração. Amém? E a gente fica muito feliz que vocês estejam na casa de Deus nesta noite. Eu queria perguntar qual é o seu nome? Ivan. Qual é o seu nome? Larissa. Amados, Ivan e Larissa, né, nos visitam pela primeira vez. E depois eu vou dar um abraço forte deles aqui. Amém? Pastor Gabriel vai orar por eles. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, esses são os visitantes que vão vir lá do outro lado da cidade. Está chegando. A profecia se cumprindo neste lugar. Preparem-se. É as profecias se cumprindo, amados. Que vocês sejam muito bem-vindos como casal, como família a este lugar. Essa casa de Deus que recebe vocês com amor, com carinho e com fé. Vocês permanecem firmes no Senhor, dependentes dele. E ele vai fortalecer a família de vocês, a descendência de vocês será próspera e abençoada. Amém? Aponte suas mãos para cá, queridos. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos pelo dom da vida, te agradecemos por hoje, esse culto a Ti, Papai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que entre nos nossos corações e na nossa mente. Nesse momento te apresentamos esse casal, Senhor Deus, que veio até aqui te buscar, te adorar, te glorificar e dizer que o Senhor é grande e eterno para sempre. Amém, Senhor Deus, abençoa de forma tremenda este casal. A Larissa e o Ivan, esse casal, Larissa e Ivan e seus filhos, Pai. Derrama, Senhor, a Tua graça. Derrama, Senhor, o Teu poder. Vem, Senhor Deus, restaurando o que precisa ser restaurado na vida deles. Vem curando toda ferida, Senhor Deus. Vem com o Teu amor, fortalecendo como casal, fortalecendo como família. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua descendência. Senhor Deus, que eles possam a cada dia ser mais fortes, está mais dependente de Ti, Papai. Oh Senhor Deus, derrama a Tua graça, protege e livra de todo o mal, Senhor Deus. Vem abençoando de forma poderosa esta família, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Agora vem a igreja vem receber, vem dizer que esse casal é bem-vindo neste lugar. Aleluia.
abençoar o seu irmão. Né? Glória a Deus. Você vai repetir com ele. Né? Fica ali, Maria, com eles ali. Maria, fica lá com eles lá, para ensinar eles a oração. Né? Ali, em nome de Jesus. Ensina Maria. Em nome de Jesus. Repita comigo. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o infinito amor de Deus Pai, as doces, maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, hoje e sempre. E você diz amém. Tem que botar esse negócio no meio das cadeiras. São as crianças. Vamos ali no Sabiá. Para pagar a pizza também. Tem que comer logo, né? Quem sabe? Que tava certo, né? Oh, meu Deus. Que abençoe.
ele enxergar, ele tem que enxergar dele. Mais rápido. Ele pode enxergar uma coisa que você conseguiria abaixar. Ah, sim. Pois é, mas ele fica naquele tamanho, né? Que não posso carregar. Engraçado. Pode ir mais rápido.